O Palácio do Planalto ainda não se manifestou oficialmente sobre o resultado da eleição na Venezuela. O governo reforça que aguarda informações sobre as urnas, sobre as atas de votação, antes de qualquer declaração oficial. Mas ontem o presidente Lula falou sobre o assunto em uma entrevista a uma emissora de televisão. Depois, à tarde, conversou por telefone com o presidente americano, Joe Biden. Os detalhes na reportagem de Bruno Pinheiro. A conversa por telefone entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durou pelo menos meia hora. A conversa direto do Palácio do Alvorada. A conversa aconteceu após um pedido do governo norte-americano. Joe Biden queria ouvir de Lula a posição do governo brasileiro sobre o cenário muito crítico na política venezuelana. Durante essa conversa, também Joe Biden acabou confirmando a presença na cúpula do G20 em novembro no Rio de Janeiro e desejou sucesso à presidência brasileira à frente do grupo que assumiu recentemente. Em nota, o Palácio do Planalto revelou que Lula destacou que tem mantido um acompanhamento permanente do processo eleitoral e por meio do seu assessor especial, Celso Amorim, enviado a Caracas. Informou que Amorim esteve com Nicolás Maduro e Edmundo Gonzalez e reiterou a posição do Brasil de seguir atuando pela normalização do processo político no país vizinho e que terá efeitos muito positivos para toda a região. Lula reiterou que é fundamental a publicação das atas eleitorais do pleito ocorrido no último domingo. Joe Biden concordou com a importância das divulgações também dessas atas que até agora ainda não foram divulgadas. A falta de divulgação das atas tem sido um dos principais pontos de desconfiança em relação ao resultado das eleições. As atas são os boletins que registram os votos em cada urna e que não foram devidamente apresentadas pelas autoridades venezuelanas após a eleição. O Brasil já pediu para a Venezuela apresentar as atas e aguarda, mas até agora nada foi feito. Nesta terça-feira, o presidente disse à TV Centro-América em entrevista que não vê nada anormal ou assustador no processo eleitoral venezuelano. Lula condicionou o reconhecimento do resultado à apresentação das atas que ainda não foram divulgadas. Na segunda-feira, o Partido dos Trabalhadores reconheceu a reeleição de Nicolás Maduro para o cargo de presidente da Venezuela. Já o Partido Socialista Brasileiro, a sigla do vice-presidente Geraldo Alckmin, chamou o ditador venezuelano de ditador em uma publicação em uma rede social. A nota diz que, abre aspas, consideramos esse regime uma ditadura e, como tal, sabíamos que ele não realizaria uma eleição livre, democrática e transparente, fecha aspas. O governo brasileiro atua com muita cautela para tentar responder à altura diante de toda essa repercussão, até mesmo internacional, sobre o resultado eleitoral na Venezuela. O Itamaraty também orientou que os brasileiros que estão na Venezuela que não fiquem em locais com tanta movimentação, com aglomeração e que evite qualquer situação que seja informado, então, a representação do governo brasileiro. Amanda e Acácio, o posicionamento oficial do Estado brasileiro, então, é esse que nós acompanhamos na reportagem do Bruno. O Ministério de Relações Exteriores espera a divulgação das atas, algumas delas desapareceram do mapa, ninguém sabe onde estão, quem levou, se vão voltar ou se não vão voltar. Mas o presidente da República, chefe de governo, se adiantou e disse o seguinte, vou abrir aspas aqui para o que disse o presidente na entrevista à afiliada da Rede Globo. Tem uma briga. Como vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre oposição e situação, a oposição entra com recurso e vai esperar na justiça tomar o processo. Aí vai ter a decisão, que a gente tem que acatar. Eu estou convencido de que é um processo normal e tranquilo. Lógico que vou reconhecer a vitória do Maduro a hora que for consagrada a vitória. Estou com o meu ministro Celso Amorim na Venezuela desde sexta. Ontem à noite ele teve uma conversa com o presidente Maduro e com o candidato da oposição. Na conversa com Maduro, Celso disse que as coisas só vão ficar definidas quando apresentar a ata. Ele falou que vai apresentar a ata. Só não disse quando, mas disse que vai apresentar. Então temos um processo eleitoral pacífico. Não houve violência, não houve nada disso. Teve um resultado apertado
E sempre que tem um resultado apertado, as pessoas têm dúvida. Você viu aqui no Brasil o que aconteceu. Ele naturaliza a Venezuela como se a Venezuela fosse um país onde as instituições funcionam. Não é? Você tem uma dúvida, recorre à justiça e a justiça diz quem é que está com a razão. Se é num país em que as coisas funcionam de maneira minimamente normal, é isso, né? Agora, estamos falando de um país em que a Justiça Eleitoral proibiu 2 candidatos da oposição. A Justiça Eleitoral basicamente escolheu quem seria o adversário do Nicolás Maduro. Isso sem falar em todas as vantagens que ele indevidamente teve ao longo do processo, garantidas pelo Poder Judiciário. Como é que vocês avaliam o que disse o presidente da República ontem? Colombo, vou deixar essa parte da justiça para o acaso, porque afinal de contas ele é o professor de direito aqui, mas eu acho que fica muito claro para qualquer um que numa ditadura, numa autocracia, que é o que a Venezuela é, como queiram, né? A justiça fica subordinada ao ditador de plantão, né? Ao líder de plantão, que no caso é o Maduro, e a última palavra é dele, não da justiça. Não existe justiça livre como existe no Brasil. Portanto, essa afirmação do Lula não faz o menor sentido. Eu achei interessante o que você colocou, que é essa distinção entre a postura do Brasil como Estado, do Itamaraty, e da postura do chefe de governo, que é o Lula, nessa entrevista, em que ele fala claramente que não aconteceu nada de grave, não aconteceu nada normal da Venezuela. Só que não tem ninguém que esteve presente na Venezuela atestando a legitimidade, a lisura desse pleito eleitoral. Pelo contrário, o Carter Center, né, que estava lá, divulgou uma nota hoje de manhã em que diz que não é possível atestar a integridade eleitoral da Venezuela, porque ela desobedeceu uma série de etapas que na lei, segundo as leis, as regras internacionais vigentes. Portanto, não foi um processo democrático. Agora, o que me interessa é me deter sobre os efeitos que isso pode ter sobre o Brasil. Primeiro, em termos de credibilidade como líder regional, quer dizer, o Brasil perde essa credibilidade, foi bypassado pelo Uruguai, que foi quem convocou, quem pediu essa reunião da Organização dos Estados Americanos que acontece hoje. O Brasil não se pronunciou sobre a expulsão dos representantes diplomáticos de 7 países da região, portanto, perdemos a confiança, a credibilidade como ator regional para influenciar na nossa zona de interesse, que é a América Latina, e segundo os efeitos que isso pode ter internamente para o próprio presidente Lula. Acho que ele não entendeu que carregar esses ditadores a tiracolo da Venezuela, da Nicarágua e de outros países só porque são governos simpáticos ao governo brasileiro, ao Lula, ou porque são governos tidos como de esquerda, não trazem nenhum ônus, não trazem nenhum bônus, pelo contrário, só trazem ônus. Isso provavelmente o Lula colherá os efeitos por essa declaração totalmente infeliz e falaciosa muito possivelmente até nos seus índices de popularidade, que vinham melhorando, mas a oposição certamente fará questão de grudar isso em Lula, quer dizer, grudar a pecha de que ele alimenta e de que ele apoia regimes ditatoriais. Colombo, você bem disse, o processo eleitoral como um todo na Venezuela, ele é eivado de vício, ele é cheio de ilegalidades. Quando a gente olha para a candidatura do Edmundo Gonzalez, ele nunca foi e dificilmente será o grande líder da oposição. A Maria Corina era a escolhida, ela tem capitaneado toda a oposição na Venezuela e por uma questão burocrática ela acabou sendo excluída da disputa. É importante que se frise, o Gonzalez só foi candidato por pressão norte-americana, por conta do Acordo de Barbados. Não fosse essa pressão, ele sequer teria sido candidato. As eleições venezuelanas sequer teriam tido 2 candidatos. Se as pessoas não lembrarem, é bom nós ressaltarmos, a Justiça Eleitoral venezuelana abriu um dia a mais de prazo para que ele fosse inscrito, por conta desta pressão. Só esses fatos já mostram que essa não é uma eleição séria, que essa não é uma eleição onde há disputa efetivamente. Em segundo lugar, é importante nós lembrarmos o seguinte, Biden e Lula têm conversado porque há um abacaxi aqui no colo dos dois. E os Estados Unidos não conseguirão tomar uma ação sem que eles tenham o apoio do principal país sul-americano, o Brasil. Mas a posição do Lula neste momento não dá muita força ou credibilidade ao Biden.